Fala galera, esse é mais um Momento Deep e o Momento Deep de hoje é polêmica. Duas perguntas aí. Primeira, Paulo caiu do cavalo? E a segunda pergunta é, todas as coisas serão acrescentadas? A Bíblia diz, a Bíblia afirma essas duas coisas aí. Eu quero, em primeiro lugar, te convidar a abrir aí a sua Bíblia, se você estiver com ela em mãos, em Atos dos Apóstolos, Atos no capítulo 9, a conversão de Saulo, que vem a ser Paulo, né? O texto diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, que já estivessem convertidos ao Senhor Jesus, que ele pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu queria te desafiar nesse texto a encontrar aí o cavalo, né? Será que alguém roubou o cavalo de Paulo? E é interessante que nós temos o hábito, muitas vezes, como cristãos, de replicar aquilo que a gente já ouviu alguém falar, ou aquilo que a gente já ouviu alguém dizer. E eu quero que você guarde uma frase no seu coração, na sua mente, no seu espírito, para nunca afirmar nada a respeito da Bíblia sem que de fato você tenha lido na Bíblia, não simplesmente porque alguém falou que está lá na Bíblia. Então, guarda aí, texto sem contexto é pretexto para heresia. Heresias são distorções da palavra de Deus. Então, é correto afirmar que Saulo teve um encontro com o Senhor enquanto ia a Damasco para perseguir aqueles do caminho, aqueles que já tinham encontrado a Jesus Cristo? É real, é fato isso. Paulo teve um encontro, melhor, naquele momento ainda Saulo teve um encontro com o Senhor. Mas cadê o cavalo aí no texto? Eu vou ler de novo. Versículos 3 e 4, né? Vou até o 5 para ficar um pouco mais completa a mensagem. Atos 9, de 3 a 5. Em sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, ele de repente viu uma luz que brilhou ao seu redor, uma luz vinda do céu, e ele, Paulo, na verdade Saulo, caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou eu, Jesus, a quem você persegue, aquele que você persegue. Então, em nenhum momento do texto, né, a gente já viu desenhos bíblicos infantis, a gente já viu histórias sendo contadas. Eu confesso que até no início, eu quando pregava, falava que Paulo caiu do cavalo, e cadê o cavalo aí no texto? A gente entende que isso pode ser uma conjectura alegórica, né? Uma alegoria para que as pessoas entendam o que de fato aconteceu, a experiência, ou para valorizar, quem sabe, a experiência que Paulo teve aí nesse momento. Mas a grande verdade é que não dá para saber se Paulo estava a pé, né, ou se ele caiu do cavalo. Tudo isso é uma questão de conjectura bíblica. A primeira possibilidade que nós temos que analisar, e por isso talvez, quem sabe, as pessoas usam essa alegoria do cavalo, é que os três principais meios de transportes naquela época eram os jumentinhos, né, os burros de carga, ou camelos ou cavalos. Como a viagem que Paulo estava fazendo era a Damasco, era uma viagem um pouco mais extensa, então pode ser que ele esteja a cavalo, mas pode ser que ele esteja a pé também. O fato é que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e é nisso que nós temos que focar quando nós estudamos essa história. Ele caiu por terra, seja lá do cavalo, do camelo, do jumentinho ou a pé, ele caiu por terra porque teve um encontro poderoso com o Senhor. Esse momento deep de hoje é para te alertar, para tomar cuidado, que nem sempre aquilo que você ouve de fato está na Bíblia. Então não replique nada sem consultar a Bíblia. Eu, como pastor, tenho sempre o cuidado de todas as vezes que eu vou pregar, eu dou o endereço, eu dou a referência da Bíblia. Olha, tal coisa está sendo dita, está na Bíblia, no endereço tal, no capítulo tal, do livro tal, e assim a gente tem a certeza. Primeira pergunta: Paulo caiu do cavalo? Já te disse, não dá para saber se é do cavalo. E a outra: todas as coisas serão acrescentadas? Olha aí, vamos lá, Mateus 6, nós vamos ler dos versículos 25 adiante. As preocupações da vida.
Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é mais importante a vida do que a comida? O corpo não é mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe com a vida, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como eles. Se Deus veste assim as ervas do campo que hoje existem e amanhã elas são lançadas no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que nós vamos comer, ou o que nós vamos beber, ou o que nós vamos vestir, pois são os pagãos que correm atrás dessas coisas. O Pai Celestial sabe que você precisa delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Muitas vezes a gente vê esse versículo sendo pregado como: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Em primeiro lugar, eu vou te dizer, se você buscar o reino de Deus e a justiça, é claro que Ele vai acrescentar todas as coisas, a minha vida e a sua. Esse texto não é para desmerecer ou dizer que é mentira que Deus acrescenta todas as coisas. Mas o nosso momento deep de hoje é para estudar, para termos o cuidado de não afirmarmos algo que não está escrito na Bíblia, para não dizermos assim, ó, está escrito em Mateus 6 que se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque sabe o que acontece? O próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, teremos guerras, passaríamos por momentos de dificuldades. Olha, todo mundo está vivendo uma pandemia aí, não sei quando você está vendo esse vídeo, quem sabe já tenha acabado, tomara que acabe logo. Mas imagina se você prega para uma pessoa que se você buscar o reino de Deus e sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Algumas coisas não sendo acrescentadas, porque ainda não é tempo de Deus, ou porque aquela pessoa ainda não está pronta para recebê-los, isso pode frustrar a fé dela. Então, esse texto, se a gente entender muito bem, Deus, através de Jesus, estava falando sobre 3 coisas. Começa lá no versículo 25. Não se preocupem com a vida quanto ao que comer ou beber, não se preocupe com o seu corpo quanto ao que vestir. Então, qual era a verdade desse texto? Versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, não está escrito todas as coisas, todas essas coisas. Que essas coisas que é? Vamos lá, concordância. A gente está lendo um texto, e texto sem contexto é pretexto para heresia. Comer, beber e vestir. Então, você não vai passar as necessidades básicas se você estiver na presença de Deus. Você vai ser amparado por Ele, assim como a erva do campo, assim como as flores, e o Senhor sempre vai cuidar de você. Esse vídeo de hoje, esse momento deep de hoje, não é para tirar da sua mente uma ministração que foi poderosa. Eu creio que o apóstolo Paulo pode sim ter caído de um cavalo, não dá para afirmar que isso aconteceu. Eu creio sim que se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida, tudo o que você precisa. Mas nós não podemos afirmar que Mateus 6 está dizendo literalmente isso. O que eu quero te chamar a entender é que nós estamos num tempo em que há necessidade de conhecer mais a palavra. João 8,32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Chegou um tempo de conhecermos de fato a Bíblia, e para conhecer a Bíblia nós temos que ler e testar biblicamente tudo aquilo que a gente recebe como mensagem. Esse é um convite do Espírito Santo para que eu e você venhamos de fato conhecer mais a Bíblia. Não apenas sermos como que papagaios que repetem o que alguém falou num púlpito ou o que alguém falou num vídeo na internet, mas que tudo aquilo que a gente ouvir, a gente vai e prove biblicamente, vai e tire a contraprova na palavra. E isso só tem uma maneira de acontecer, estudando a Bíblia. O Senhor está nos chamando para um tempo de mais conhecimento da palavra. Afinal, o livro de Oséias diz que o povo do Senhor perecia, e até hoje o povo perece por falta de conhecer e conhecer a palavra. Amém? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. O Momento Deep de hoje fica por aqui, mas eu quero orar com você. Vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, visita cada pai, cada filho, cada amigo, cada pessoa que por acaso está vendo esse vídeo, que seja cheia do Teu Espírito Santo, que tem experiências profundas com Deus, como diz esse momento deep, e que esse vídeo de hoje entre no coração das pessoas, não como uma mensagem de, poxa, eu acreditava que a história era de um jeito e eu fui enganado, não, mas que isso entre no coração das pessoas como um chamamento a mais conhecimento da palavra, mais estudo da palavra, mais relacionamento com a palavra de Deus, que o Senhor te dê relacionamento com a palavra de Deus e que a revelação viva, pura e verdadeira da palavra venha sobre a sua vida hoje e para sempre. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém. O Momento Deep de hoje fica por aqui, para que a gente tenha mais conhecimento da palavra de Deus. Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e faz o seguinte, para todo mundo que falou para você que Paulo caiu do cavalo, ou para que todo mundo que usa sempre esse versículo, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas, ou as pessoas dizem todas as coisas serão acrescentadas. Para todo mundo que já usou esses dois versículos, ou que você já debateu a respeito desses dois textos bíblicos, manda esse vídeo para eles. Começa aí, juntos, quem sabe, formar um grupo de estudos da palavra para mergulhar mais profundo. O Momento Deep de hoje fica por aqui. Deus te abençoe. Boa semana!